Comigo foi um pouco diferente porque desses 8 anos, eu só edito fazem 3, né? Os outros 5 anos Uhum. quem editava era o Phil. Ele editava para mim o podcast, ele era o grande parceiro. É sempre bom mencionar o nome do Phil aqui, né? Vou mencionar para sempre. Porque o Teólogo de Quinta só existe até hoje por causa dele, por conta dele. Inclusive esse notebook aqui que eu tenho, né? Foi ele que comprou para mim no cartão de crédito dele. E detalhe, a gente nunca se viu pessoalmente, né? Ele mora em Recife, eu moro em Rio Branco. Então é uma amizade Tá. muito forte que eu criei com ele. O cara dá o cartão de crédito, passar 2.000 e pouco reais um cartão de crédito confiando que o outro vai pagar as parcelas, é uma amizade o nome disso, né? Tem que ser uma amizade muito Uhum. forte, né? E é o que o Phil representou pra mim, mano. Ele é um cara ímpar, assim, na minha vida. E, e aí, cara, quando o Phil editava, ele subia, né? Eu lembro que no começo do podcast, eu não lembro, a gente não o Spotify não tinha, não era como é hoje. Eu acho que o Spotify nem tinha podcast. Não tinha a seção de podcast em 2018. Era. A gente tinha um site, um blog, na verdade, e subia os episódios lá. E a plataforma que a gente subia distribuía para as plataformas de áudio. Então, eu não sei se ainda tem hoje, mas tinha aplicativos de ouvir podcast. Então, você baixava lá alguma coisa cast, pai e tal, e assinava o nosso canal, tá ligado? Mais ou menos como é o YouTube, né? Que você assina os canais que você quer ouvir, você assinava os podcasts que você queria ouvir. Então, agora você imagina, mano, como o Vinedo falou, né, que foi pioneiro aqui. Você imagina explicar pra galera o que que era podcast 2018? Tipo, explicar como Nossa, que eu via, loucura. explicar como o pessoal sempre fala, mas o que que é isso? Aí a minha explicação mais rápida, cara, é como se fosse um programa de rádio, só que gravado. Tipo, era assim que eu explicava, né, pra galera. E tipo assim, e divulgar, e fazer chegar e tudo mais. Então, quando e aí eu venho do rádio, né? Tipo, literalmente, né? Eu fiz um programa de rádio. No rádio a gente se escuta muito. A gente tem um retorno, né, e tal. A gente também tem um retorno de como tá saindo pro ouvinte lá fora. Então, me ouvir nunca foi um grande problema, assim. Tipo, me ouvir várias vezes, né? Até me Uhum. ajudou nesse processo que eu tô editando, porque eu tenho um vício de linguagem quando eu tô gravando, né? Quando eu tô conversando. Então, me editar fez eu perder certos vícios de linguagem. Ainda tenho alguns, óbvio, mas fez eu perder esses vícios de linguagem, assim, sabe? E então, eu geralmente tenho dificuldade de ouvir mais de plataforma, que é algo de quinta eu ouço de boa porque é mais curto, né? Mas eu tenho dificuldade de ouvir a plataforma de novo quando vai ao ar, porque eu já gravo, né? Eu edito, então é até legal quando eu edito porque eu meio que lembro, porque como eu gravo de um mês para o outro e eu não gravo e eu não edito exatamente na mesma semana, então é até legal que é meio que eu tô ouvindo pela primeira vez, né? Então, e aí eu tenho uma parada comigo que eu gosto que o episódio seja coeso. Então, por exemplo, o plataforma ele não tem tema, mas ele acaba sendo temático de acordo com o convidado, de acordo com a conversa, né? Então vamos supor, o Henrique é meu convidado. E aí não tem roteiro nem nada. Mas a conversa foi pro lado do podcast. Tipo, eu e o Henrique começamos a falar de podcast, estrutura de podcast, convidados, pai e tal. No meio daquilo ali, eu peguei e falei, o menino vai rir agora, eu falei da minha avó, que é algo que eu sempre falo, né? Sempre. Aí eu pego aquele recorte da minha avó, que eu vejo que não tem sentido nenhum e que se eu tirar não vai mudar em nada, e corto. Então, tipo, é muito comum acontecer isso, tá? É muito comum eu cortar coisas que não necessariamente foram falas ruins, mas eu acho que para a estrutura do podcast, para a narrativa, para aquilo que vai ser pro ouvinte final, não vai ficar muito legal ter, tá ligado? Então, é difícil eu cortar coisas do convidado, eu corto mais coisas minhas mesmo, quando eu falo e o convidado acaba aqui emendando, né? Então, eu faço muito isso, tipo, de cortar coisas que eu acho que não vão agregar no resultado final, que não faz sentido no resultado final do processo e tudo mais. Eu confesso que eu me escuto de boa, tranquilamente, até é necessário cortar, tipo, isso aqui eu já cortaria. Para 2 vezes, isso aqui eu já cortaria. Eu tenho nossa, dá um negócio ruim, uma agonia quando eu tô editando. E aí tem que ser manual mesmo, como o Henrique falou, porque, tipo,
o programa vai cortar os silêncios, os ruídos, mas o programa não vai cortar isso. Não vai cortar as Uhum. repetições, tá ligado? Não vai cortar não vai cortar. Então eu preciso fazer de forma manual. E então desses 3 anos pra cá, mano, editar me fez ter até mais carinho pelo meu podcast. Foi necessário, tá ligado? Eu sempre falo pro Fio, mano, quando o Fio decidiu sair do podcast, a gente trocou essa ideia, eu falei, caramba, você saiu no momento certo, mano, pra sair, velho. Não tinha momento melhor pra você sair do programa, a não ser esse, tá ligado? Nem um pouco antes, nem um pouco depois. Ele saiu no tempo ideal, mano, porque eu já tava chegando num período, assim, do podcast que tava muito terceirizado, tá ligado? Tipo, eu só gravava, mandava pro Fio, o Fio editava, ia pro ar, e eu ficava só com a parte. Então era meio que eu era um operário da parada, tá ligado? Só fazia meu trampo e ir embora. E aí, editar agora me fez ter todo o trabalho do programa, né? Fez com que eu pegasse mais isso para mim, tá ligado? Falei, não, vou ter cuidado aqui, vou editar aqui do jeito que eu quero, vou colocar a vinheta. A única coisa que eu ainda não consegui me desapegar foi das vinhetas. A vinheta é a mesma desde o começo, né? O plataforma há 7 anos a mesma vinheta, e o Telo de Quinta é 8 anos a mesma vinheta. É O o que tradicionalismo. tradicional, mano. O que mudou, Uhum. eu acho que eu vou mudar quando Tipo chegar a 10 Friends, anos. é 10 temporadas, a mesma É, vinheta. eu acho que quando chegar a 10 anos eu vou mudar, mano. 10 anos já tá bom, né? Mas o que mudou foi a trilha sonora. A trilha sempre muda porque tem um bagulho dos direitos autorais, aí o Spotify, Uhum. né, dá problema, então a gente tem que mudar. A tendência é que daqui para os 10 anos a gente tenha vinhetas próprias. Tipo, a gente cria as nossas próprias vinhetas, agora que a gente tem uma produtora e tal. A gente cria nossas próprias vinhetas para não ter esse. Nossas vinhetas já é própria, na verdade, né? A do Teólogo de Quinta foi o Fio que fez, a do Plataforma também foi ele que fez, mas eu falo as trilhas, né? As trilhas sonoras, eu espero que daqui a 2 anos sejam originais, né? Originais nossos. Mas é isso, cara. Tipo, o processo de editar é muito bom, mano. É muito, eu acho que eu aconselho para todo mundo que tá começando o podcast, não terceirize assim o seu, óbvio, né, que no meu caso foi necessário terceirizar e foi muito bom o tempo que o Fio editou. Ele edita melhor do que eu, inclusive, foi ótimo, mas é muito bom ter o trabalho para si também, tá ligado? Tipo, você fazer o trabalho. Porque participa também de todas as partes, né, mano? Não é só ter a obrigação de gravar um vídeo e mandar pro cara esperar o episódio feito, pronto pra você publicar, tá É, ligado? Imagino. E dá mais valor também, né? Não que, tipo, você também consegue aprender, tá ligado? exatamente. Na época eu lembro que eu mandava o episódio para ele, eu ouvia, né? Aí eu falava para ele, ó, do minuto 10:22 ao 11:30, você corta. Eu mandava para ele, tipo, Uhum. o que eu queria que cortasse, o que eu queria que editasse. Aí ele fazia lá a mágica lá, tipo, de corte, pá e tal. Mas não mudou muita coisa também na edição, assim. Quem é ouvinte do plataforma há mais tempo e do TDQ sabe que não mudou muito o dinamismo da edição, porque as vinhetas são as mesmas. O que mudou, eu acho. Aí é uma coisa mais técnica, só vai perceber quem realmente é. O Henrique perceberia porque ele é técnico nesse aspecto, né? Foi o supressor lá de ruído, né, a coisa técnica do áudio que o Fio usava e eu não uso. Eu uso outro programa e tal e eu não uso. E eu estou sempre mudando também, estou sempre trabalhando, estou sempre inovando para ver uma forma melhor assim para adaptar.